Pessoal, uma das coisas mais importantes que você precisa colocar em mente se você quer passar em um concurso público é que você precisa entender o perfil da banca. Você precisa resolver várias questões cuja essa banca foi uma das organizadoras. Por exemplo, eu trago para vocês aqui o concurso de Quixeramobim, nível médio, onde caíram 10 questões. Começa da questão 16, por isso que aqui na tela tem questão 16 e vai até a questão 25. E essas questões que eu vou mostrar para vocês vai ilustrar bem o perfil dessa banca, que é o S que você vai fazer aí no concurso do Metrofó. Então, dando continuidade aqui à nossa maratona matemática nos trilhos, vamos resolver aqui a questão 16 e 17. Eu só peço antes que você se inscreva no nosso canal, para que você possa acompanhar durante essa semana essas resoluções, essas questões, e saber na hora aí o que é que você precisa fazer para resolver as questões. E se você tiver gostado, eu peço que você também clique em gostei. Então, sem muita enrolação, vamos aqui para a questão de número 16, que diz o seguinte: Manuel e Antônio combinaram de se encontrar na manhã de um certo dia na livraria da cidade em que moravam. O primeiro chegou às 8 horas e 43 minutos e o segundo às 10 horas e 28 minutos. O tempo em minutos correspondente à diferença dos horários de chegada deles é... Segue então aqui as nossas opções. Eu vou pedir que você primeiro pause o vídeo e tente resolver a questão da sua forma, crie a sua identidade, porque na hora da prova, lá quando você estiver fazendo essa prova, você precisa se deparar, você vai se deparar ali com questões inusitadas, novas, que você nunca viu. Então não adianta você memorizar a forma como eu vou fazer aqui, você precisa primeiro criar a sua identidade para justamente ter esse elemento surpresa na hora da prova, você conseguir pensar com os seus próprios neurônios na hora lá da prova. Então, tente primeiro fazer a questão antes de ver a nossa solução. Bom, o comando da questão diz assim, corresponde à diferença. Aqui está dizendo a diferença dos horários. A diferença na matemática é uma subtração. Em outras palavras, quanto tempo percorreu desde 8 horas e 43 minutos até chegar em 10 horas e 28 minutos? A gente consegue fazer isso fazendo a diferença, ou seja, a subtração. E observe que a questão pede em minutos, mas mesmo que não tivesse pedido em minutos, você precisa transformar esse 8 horas e 43 minutos em minutos e esse 10 horas e 28 minutos também em minutos. Você precisa deixar na mesma unidade, mesmo que a questão não tivesse pedido em minutos. Para você fazer a diferença, é melhor que você faça isso, transforme esse horário em minutos. E como é que a gente faz isso? Bom, você precisa saber que 1 hora do relógio equivale a 60 minutos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 horas e 43 minutos. Eu vou transformar essas 8 horas em minutos e somar com esses 43 minutos para saber quantos minutos temos aqui, para quem chegou primeiro aqui. Então, vamos lá. 8 horas e 43 minutos equivalem a quantos minutos? Transformar 8 horas em minutos, ora, cada hora vale 60 minutos. Então, se eu quero 8, basta pegar 8 e multiplicar por 60. E quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter que somar com os 43 minutos ali. Portanto, vai ficar quanto? Ora, 8 vezes 60, multiplica 8 vezes 6, isso dá 48. Como 60 tem um zero aqui, eu coloco o zero aqui no final. E soma agora com 43. Quanto é que dá 480 mais 43? Isso dá 523. Então, o primeiro que chegou lá, às 8 horas e 43 minutos, transformando isso aqui em minutos, dá 523 minutos. Agora vamos para 10 horas e 28 minutos. Como é que a gente vai transformar isso aqui também em minutos? Mesma coisa. Eu vou pegar aqui, no caso, 10 horas, eu vou pegar 10 e multiplicar por cada hora, que vale 60 minutos. E depois vou somar com esses 28 minutos que excederam as 10 horas lá, para poder saber quanto é que fica em minutos. Ora, 10 vezes 60, 1 vezes 6 dá 6, e aí coloco lá os dois zeros, que dá então 600 minutos mais 28. E se você somar isso aqui, vai dar 628 minutos. Como a questão pede a diferença em minutos, observe que essas respostas aqui já estão em minutos. Eu não vou precisar transformar nada no final. Basta agora a gente pegar a diferença, ou seja, 628 menos 523. Ora, 8 menos 3 dá 5. 2 menos 2 dá 0. E 6 menos 5, isso dá exatamente 1. Então, 105 minutos depois, né? Depois que o primeiro chegou, o outro chegou 105 minutos depois. E o item, então, correto da nossa questão de hoje vai ser justamente a questão aqui, o item A de aprovação aí do concurso do Metrofó. Agora vamos aqui para a questão de número 17.
A questão 17 envolve aqui então uma expressão numérica que é um dos tópicos do nosso concurso do Metrofor. Então vou escrever essa expressão aqui embaixo e a gente vai resolver aqui com calma. Então tá aqui a nossa expressão numérica, 2 mais, aí abre parênteses, 5 menos 7, fecha parênteses elevado a 2, mais raiz quadrada de 9, mais 3 vezes 0,5 mais 2,5. Então vamos primeiro resolver essas continhas que estão aqui, antes de a gente fazer a operação de soma. Então a gente vai resolver primeiro essas três contas que vocês estão vendo aqui. Então eu vou repetir o número 2 aqui embaixo, mais 5 menos 7, aqui é como se eu tivesse 5 e tivesse devendo 7. Quando eu pagar os 5, eu vou ficar devendo 2. E a dívida a gente representa pelo sinal de menos. Só que está menos 2 elevado a esse 2 aqui. Então fica menos 2 elevado a 2, mais raiz quadrada de 9, que número vezes ele mesmo está dando o número 9 aqui. No caso é 3, porque 3 vezes 3 dá 9, mais 3 vezes 0,5. Muita gente tem dúvida de como a gente multiplica número com vírgula, mas observa só. Multiplicar aqui 0,5 vezes 3. Você multiplica normalmente aqui. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 0 dá 0, mais 1 dá exatamente 1. Como aqui só temos uma casa decimal depois da vírgula, só tem um número depois da vírgula, então aqui embaixo também só pode ter um número depois da vírgula, ou seja, 1,5. Então, 3 vezes 0,5 dá 1,5, mais 2,5. E aí, você precisa resolver essa continha aqui também. Menos 2 elevado a 2. Observa só, menos 2 elevado a 2. Isso é a mesma coisa que menos 2, que multiplica menos 2. Jogo de sinal. Quando eu multiplico menos por menos, isso dá positivo, dá mais. E 2 vezes 2 dá 4. Em outras palavras, se eu pegar menos 2 elevado a 2, isso tem que dar exatamente 4 positivo. Então vai ficar 2 mais 4 mais 3. Vou resolver logo essa soma aqui, ó. 1,5 mais 2,5. 2,5 mais 1,5. Se você pensar em dinheiro, você consegue fazer essa conta mais rápido. Mas eu vou fazer aqui, ó. 5 mais 5 dá 10, dá 1. 1 mais 2 dá 3, mais 1 dá 4. E a vírgula apenas desce aqui. Na soma, eu não conto o número de casas decimais. Na soma, a vírgula apenas desce. Então, para mim poder somar, eu tenho que deixar a vírgula abaixo de vírgula e somar os números normalmente. E a vírgula apenas desce aqui. Já na multiplicação, eu precisaria contar as casas decimais como eu fiz aqui. Então, está dando exatamente 4,0. Isso aqui é a mesma coisa que 4. Então, vou escrever aqui no lugar de 1,5 mais 2,5, o 4 aqui, mais 4. Basta agora a gente somar essa conta aqui. 4 mais 4 dá 8. Mais 2 dá 10, 10 mais esse 3 aqui dá exatamente 13. Portanto, o item correto da nossa questão aqui, da nossa questão 17, é o nosso item D de dado aqui. Bom, pessoal, essas foram então as duas primeiras questões dessa prova de Kisharam-Rubin. Continue acompanhando nosso canal durante a semana, eu irei disponibilizar as outras questões. São 10 questões que tiveram nessa prova. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e não deixe de me seguir também lá no meu Instagram, que é @potematemática. A gente se vê na próxima. Valeu!